Fala pessoal, boa noite. Chegamos ao último conteúdo desse segundo dia de Latinaware aqui no Espaço Venezuela e eu quero convidar agora o Thiago Nelson para fechar esse dia com chave de ouro, que vai falar sobre computação em nuvem verde. Boa noite, Thiago. Seu microfone está mutado. Agora sim. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre computação em nuvem verde. Esse é um tema que está muito em alta, não só por moda, mas a gente vai já descobrir o porquê disso. Antes de a gente entrar propriamente dito no assunto, falar um pouquinho de quem sou eu, né? Então, uma das minhas paixões é a área da computação, além da questão da paternidade, da esposa. Adoro atirar, né? Sou esportista, competidor, e sou muito curioso, gosto muito de saber tudo, né? É uma característica muito minha. E o que é que eu já fiz até agora, o que é que eu faço? Sou analista judiciário do Tribunal de Justiça e sou coordenador da universidade, né, da Faculdade SESC. Além disso, eu tenho um mestrado em ciência da computação, na área de cloud com inteligência artificial, e sou doutorando também em ciência da computação na área de cloud. Tenho umas outras especializações na área, e sou organizer de EDG aqui de São Luís. Então, sempre gosto de estudar, sempre gosto de aprender bastante tudo. E esse tema, né, a questão da computação verde, o green computing, é a base do meu doutorado. Então, essa é uma área que eu estou estudando já há um tempinho e vou estar trabalhando justamente com isso, na minha pesquisa. Bom, como eu falei para vocês, qual é a importância hoje da computação verde? A gente levar em consideração que praticamente metade da energia gasta no mundo é na área da computação. Então, a gente tem aí a questão aí, um quarto, um quinto mais ou menos são dos data centers, um outro quinto é da parte de computação de redes, né, dos ativos, da rede, etc. E o outro quinto é a parte de computadores, PCs, notebooks e etc. Então, metade da energia gasta no mundo é na computação. Então, isso aí é bastante coisa. Então, por isso que, antes tarde do que nunca, a computação está começando a acordar para a questão das energias renováveis, da computação verde, entre outros fatores. E aí, como é que eu posso dizer que minha empresa está trabalhando com computação verde? Vamos dizer assim, eu simplesmente vou mudar para a nuvem. Então, estou tirando os custos computacionais da minha empresa, estou diminuindo, estou melhor aproveitando os equipamentos, estou utilizando virtualização, estou diminuindo custos com a parte de refrigeração. Então, eu vou mudar simplesmente para a nuvem e com isso eu consigo dar a minha parcela de contribuição na questão do desperdício de energia ou da redução do consumo de energia. Bom, mas não é simples assim, não. Por quê? Quando a gente tinha a Green IT 1.0, a gente poderia levar em consideração simplesmente essa redução, né, dos custos computacionais dentro da minha empresa. Mas a computação verde já evoluiu, ela não está mais só na 1.0, a gente já está na computação verde 2.0, que não é só simplesmente reduzir os custos computacionais, ou melhor utilização do meu parque computacional, reduzir o consumo de energia da minha empresa, do meu data center, não, porque já envolve a coordenação, a engenharia e a otimização de toda a cadeia computacional. Então, no momento que eu pego e faço a transmissão do meu parque computacional para a nuvem, eu também sou responsável pelos custos, ou pela energia, ou pelo impacto ambiental que está sendo causado pelo meu processamento, pelo meu uso dos meus recursos no data center, ou seja, na nuvem. Então, eu não posso simplesmente migrar para a nuvem e me abster ou dizer que eu estou fazendo parte da computação verde. Não. Né? Então, a computação 2.0 diz respeito a todo o processo que é utilizado. Então, nós somos também responsáveis pelo uso da computação em nuvem, dos recursos que são utilizados lá e do impacto que é causado no meio ambiente. Então, somos todos realmente corresponsáveis com relação a isso. Né? Então, quando a gente pensa em computação em verde, a gente leva em consideração que reduzir o consumo de energia. Existem cálculos que mais de 60% da energia
gasta em um data center é com refrigeração. Acreditem nisso. A partir daí, usar o uso mais eficiente dos recursos computacionais, ou seja, não ter desperdício computacional, isso é muito importante, né? E a computação em nuvem ajuda bastante nisso. E a ideia do uso de recursos renováveis, seja o que? Através da energia solar, eólica e diversas outras formas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, como é que a gente pode dar essa contribuição? Ou seja, quais são os resultados do uso da computação em nuvem verde? Diminuição da emissão de CO2. Poxa, mas a energia elétrica não gera CO2? Gera, né? Depende do tipo de energia que é utilizada, ele gera diretamente emissão de CO2, como as usinas de hidrelétrica, não, de carvão, né, termoelétricas, entre outras. Então, direto ou indiretamente, a gente tem a emissão de CO2 no uso da energia. E mesmo que não tenha, como é o caso do Brasil aqui, que usa muita energia hidrelétrica, que não tem diretamente emissão de CO2, mas existe cálculos do custo de energia que é utilizado, quanto que ele é equivalente à emissão de CO2 no meio ambiente. Então, com isso, a gente tem a redução do impacto no ambiente, né, da emissão de CO2, melhoria, com melhor eficiência energética do data center, então aí entra a redução de custos, claro, o uso de energias renováveis, como a própria energia, recursos renováveis como a própria energia, e a água. Grandes data centers utilizam muito a água para refrigeração, né? Isso é uma realidade. Então, a utilização dessa água, ou a reutilização dessa água, também faz parte desse processo. E, como eu disse, né, a partir da redução do desperdício computacional é muito importante. E aí, para a gente poder entender quanto que o meu data center consome de energia ou gasta de energia, ou quanto que eu consegui reduzir esse consumo de energia, ou melhorar, ou otimizar, a gente tem que falar de métricas computacionais. A gente só consegue ter, né, saber o quanto se evoluiu, o quanto se melhorou, se a gente conseguir medir. Então, na computação não é diferente. O famoso pay-per-user, como existe na cloud, né? Então, algumas métricas muito utilizadas para essa área da computação verde é a questão da energia necessária para refrigerar ou dissipar o calor do processador. Então, como eu falei, cerca de 60% da energia gasta é na refrigeração. O PUI, ele é utilizado na relação consumida por uma aplicação em relação ao consumo total do data center. Então, a gente consegue saber quanto aquela determinada aplicação consome de energia em relação ao todo. O DCI é semelhante ao PUI, mas ela trabalha como o inverso, né, 1 sobre o PUI. Então, essas duas aqui são muito utilizadas para comparar data centers. Então, como eu posso saber se um data center ele é mais eficiente do que o outro, ou ele gasta mais energia ou gasta menos energia em relação às tarefas que são executadas? Então, esses dois fatores aqui, essas duas métricas são muito importantes. Performance per watt, isso aqui é muito comum a gente saber nos processadores ou nos dispositivos. É uma base de cálculo de consumo, né? O GSC, aqui ele já entra um pouco mais já na área justamente da questão da energia verde, ou seja, é uma relação que se pega para saber quanto da energia que é consumida no meu data center, que já é utilizada como energia renovável, né, de fontes renováveis. Tem o CUI, que é a emissão de gás carbônico gerado pelo data center. Então, como eu falei, existe o cálculo para saber quanto que o meu data center consome de energia e quanto é que é o impacto de emissão de CO2 em relação àquele data center. A WE, né, a métrica responsável pelo consumo de água no data center, principalmente na questão da refrigeração. Produtividade do data center, ele relaciona o trabalho realmente executado em cima dos recursos utilizados. Então, essa métrica aqui é muito importante para a gente saber se está tendo desperdício de recursos computacionais. Ou seja, o que está sendo alocado realmente é o que está sendo utilizado. Produtividade do data center de energia, né? Então, essa aqui leva em consideração a energia utilizada para produzir uma determinada tarefa, uma métrica bastante utilizada também. E esse último, né, é muito utilizado também para saber se vale a pena eu migrar o meu data center local, convencional, para para computação em nuvem. Então, ele é utilizado em cima dos dois parâmetros, né? De migrar para a nuvem e dentro de um data center de nuvem,
como é que está sendo realmente aquela questão, né, de espaço, performance, e quanto que está sendo de consumo de energia, né? Então, são algumas métricas bastante utilizadas, bastante importantes que a gente conheça para poder utilizar. E aí existem vários estudos na área da computação em verde que existem, né, para melhorar ou otimizar ou diminuir o impacto no ambiente da computação. Vai falar um pouquinho sobre as várias abordagens que estão sendo utilizadas e estudadas no mundo. A gente tem os modelos e métodos, né? Então aquele famoso selo que a gente conhece do Inmetro também já está sendo adotado para os data centers para saber justamente a questão da eficiência energética. Então esse aqui é um modelo utilizado na União Europeia, por exemplo, onde existem já várias categorias, né? Além do A já existe o A+, e o A3+. A questão da arquitetura, então existem muitos estudos em cima da arquitetura que dizem respeito, por exemplo, ao uso da virtualização, containers, tipos de processadores, até como o Rafael estava colocando, né, das arquiteturas, multi-arquiteturas. Então existem muitos estudos em cima disso. E aí a gente pode levar em consideração os principais, que é o uso da virtualização, né, ou seja, a melhor utilização do parque tecnológico, a utilização dos containers, que já é uma outra abordagem, né, mas tem a mesma ideia, né, da melhor aproveitamento do parque computacional. Utilização de nuvem privada, então eu posso utilizar meu parque, criar uma nuvem privada e assim eu consigo ter a escalabilidade, elasticidade, os vários recursos que eu tenho em nuvem, só que de forma local, ou utilizar a nuvem pública, como é mais conhecida também. E trabalhar em cima da nuvem híbrida, né? Utilizar uma parte na nuvem privada, outra parte na nuvem pública. A ideia de utilização de processadores mais eficientes energeticamente, então isso aí envolve a troca de equipamentos, a troca de processadores, de servidores e etc. E a utilização de outros dispositivos mais eficientes energeticamente. Então, se a gente for voltar lá naquele primeiro gráfico, 1/5 da energia gasta é em cima da rede de comunicação. Então, utilizar equipamentos de redes mais eficientes energeticamente também tem uma redução muito grande, né? Um outro exemplo desses dispositivos é a troca por SSDs, por exemplo, onde a gente consegue ter um custo energético menor e uma eficiência maior. Frameworks, então já existem vários frameworks que levam em consideração a computação verde, computação em nuvem verde e a computação verde, né, em cima dos dois modelos. Trouxe aqui um exemplo de um projeto que ele foi desenvolvido e utiliza 3 intermediários nessa história, 4 na realidade, né? O diretório de oferição, a emissão de diretórios, né, de carbonos, o broker, semelhante aí à questão da ideia de broker mesmo, de fazer a questão de melhor oferta, melhor disponibilidade, né? Como a gente tem bolsa de valores, e o provedor. Então, qual é a ideia desse framework? Né? O usuário ele solicita para o broker qual é a demanda que ele precisa, qual é o serviço que ele precisa da nuvem. A partir daí, o broker eles têm informações de emissão de carbono dos data centers e dos data centers verdes que estão sendo utilizados, e a partir dessa necessidade, ele diz qual é a melhor oferta para estar utilizando, né? Seja quais recursos, qual data center, qual nuvem que está tendo aquela melhor demanda. E a partir daí ele oferece diretamente para os provedores de nuvem qual é a melhor demanda ou qual é a melhor oferta para aquela determinada necessidade do usuário. E aí a gente tem a parte dos algoritmos, né, que é a grande maioria dos projetos, da grande maioria dos investimentos estão sendo feitos em cima dos algoritmos, né? Então, ele entra a questão do uso mais eficiente de processamento pelas linguagens, né? A questão dos algoritmos de escalonamento, de voltagem de processadores, de escalonamento de migração de máquinas virtuais, entre outros. Então, a maior parte dos investimentos estão sendo em cima de algoritmos. E aí vamos falar um pouquinho sobre as abordagens que estão sendo utilizadas justamente nessa questão da computação verde, né? Da computação em nuvem verde também. Bom,
Uma das técnicas bastante utilizadas, tem dado bons resultados, é a consolidação de VMs nos mesmos servidores físicos. Então, a partir da migração dessas VMs para um único servidor físico, eu consigo desativar servidores físicos que não estão sendo utilizados. Então, com isso, reduzo muito o consumo energético dessas máquinas desligadas. Caso haja demanda, essas máquinas são reativadas e as máquinas virtuais são instanciadas nela e coisa parecida. Em contrapartida à questão da migração, mas a questão de, sempre que eu tenho uma migração de máquina virtual, eu tenho um consumo energético, seja na transferência através dos dispositivos de redes, seja na utilização das máquinas físicas realmente, né? Então, a gente não pode simplesmente trabalhar com a migração de máquinas virtuais de qualquer forma. Então, isso tem que ser pensado, porque existe um custo energético em cima disso. Lembre, sempre que eu estiver falando de custo energético, eu estou falando também de custo operacional. Dólar, euro, reais, seja qual for a moeda. Mas a gente também está levando em consideração isso e o impacto no meio ambiente. Uma abordagem também bastante utilizada é a redução das velocidades dos processadores das máquinas virtuais. Então, tendo uma redução dessas velocidades, eu diminuo o quê? A dissipação de calor, diminuo o consumo de energia daqueles processadores, mas sem ter perda do desempenho. Então, eu consigo garantir o QoS, eu consigo garantir o que foi contratado em termos de desempenho, mas sem ter desperdício. Então, isso aqui vai justamente na ideia da melhor utilização dos recursos. Aumenta a demanda, aumenta a velocidade dos processadores nas máquinas virtuais, diminuiu, então eu faço a diminuição da energia daqueles processadores. Então, nota que a gente começa a pensar aqui no escalonamento de uma forma muito mais granular, ou seja, na energia ou no processamento que está sendo utilizado, não somente nas quantidades de processadores ou quantidades de máquinas virtuais. Realocação de tarefas entre as VMs. Então, aqui entra a questão do escalonamento das tarefas dentro das máquinas virtuais. Então, os algoritmos vão identificar quais são as máquinas virtuais que estão subutilizadas e fazer a alocação das tarefas entre as máquinas virtuais. Então, no momento que eu tiro as tarefas de uma máquina virtual, eu consigo desativar aquela máquina virtual, consequentemente, reduzindo consumo, reduzindo custos e diminuindo o impacto também no meio ambiente. Uma outra abordagem também é a alocação de data centers, ou alocação entre os data centers. Já existem vários data centers outros que já estão começando a ter selos de energia renovável. Então, quando a gente pensa agora em escolher um data center, a gente não pode só pensar no custo, no poder computacional, mas a gente também tem que pensar qual é o grau de energia renovável que aquele data center está utilizando. Então, começar a dar preferência aos algoritmos fazer essa realocação das máquinas virtuais nos data centers para os que têm uma melhor eficiência energética, ou seja, que utilizam, por exemplo, energias renováveis. Alguns outros exemplos que a gente tem através do controle de frequência dos processadores. Então, semelhante às das máquinas virtuais, mas isso aqui também nas máquinas físicas. Então, com isso, eu diminuo a alocação de recursos, temperatura, diminuição de temperatura e aí vai. Utilização de multiníveis de energia nos processadores. Então, eu posso fazer essa redução na temperatura e desperdício dos recursos, tanto a nível de frequência quanto a nível de energia que vai para os processadores. Então, note que aqui já é a ideia de ser nos processadores físicos, nas máquinas físicas. Uma outra abordagem também nessa questão aqui é de utilização de outros processadores, ou outros tipos de processadores, né, como o Rafael colocou, processadores ARMs, por exemplo, em que eu não tenho uma dissipação de energia, uma dissipação de calor tão alta quanto eu tenho, por exemplo, no i386 ou nos processadores da AMD, né, convencionais. Né. Parte da engenharia de software. Então, até alguns anos, a gente não desenvolvia os softwares, os programas, sem pensar muito na arquitetura do processador. Então, se ele vai utilizar os vários núcleos, se ele não vai utilizar os vários núcleos, então não existia uma preocupação muito grande nisso. Hoje já começa a se ter uma preocupação no desenvolvimento dos softwares para utilizar os vários núcleos do processamento. Então, com isso, aproveita melhor o processamento, diminuindo o tempo de execução, consequentemente, diminuindo custos, energia e etc. Então, começar a pensar em softwares realmente dedicados a multinúcleos e aí vai.
E questão dos algoritmos de roteamento. No momento que a gente trabalha com algoritmos de roteamento mais inteligentes, ou que consegue identificar ou manipular essas rotas de forma mais eficiente, a gente começa a desativar também os equipamentos de rede. Então, diminuindo assim o consumo de energia deles, né? Lembrando, mais uma vez, de novo, novamente, 1/5 da energia gasta no mundo é com ativos de rede, é com a parte de roteamento, redes e etc. Né? Então, trabalhando com roteamento, com algoritmos de roteamentos, a gente consegue ter uma redução também muito grande na questão do consumo de energia. E algoritmo de análise de carga, para uma melhor distribuição das máquinas virtuais, das tarefas e etc. Então, isso aqui entra muito a questão da inteligência artificial, que pode ajudar nessa tarefa. Né? Então, os algoritmos não são só algoritmos simples ou que não tem muita inteligência por trás disso. Então, a inteligência artificial é um aliado muito grande na computação em verde, né? De forma a trazer análises e informações e melhores soluções para essas demandas, né? Para esses algoritmos. E a gente tem as abordagens dependentes do hardware. Né? Então, na redução da dissipação de calor, seria a adoção de processadores que não precisam de dissipadores. Então, aí já envolve um custo maior, que é na mudança do parque tecnológico físico. Né? Isso faz parte. Então, nem tudo a gente consegue fazer por software. Tem que ter também a questão do investimento a nível de hardware. A questão de planejamento de placas e processadores mais eficientes. Então, grandes fabricantes de placas já estão trabalhando isso. Então, entra aí a ideia da SoftBridge, Northbridge, né, questão de processamento, placas de vídeo e etc. Né? E, geralmente, e semelhante ao gerenciamento de velocidade, a questão de processadores que possuem também a questão da alteração dinâmica da voltagem do processador. E a utilização de armazenamento mais eficiente, como, por exemplo, o uso de SSD ao invés dos discos convencionais. Então, essas aí são algumas abordagens que são a nível de hardware, então não tem muito o que fazer, a não ser realmente investimento para trabalhar em cima dessas abordagens. Outras abordagens que já não dizem respeito diretamente a software e a hardware são as abordagens de infraestrutura. Como levar em consideração os custos de eficiência energéticas do data center, na utilização de energias renováveis, tanto de energia, de fontes renováveis, tanto de energia quanto de água. Então, um bom exemplo seria a utilização do aproveitamento da água utilizada na refrigeração para gerar energia. Então, nota que a água que é utilizada para refrigerar, ela pode gerar energia também. Então, são algumas abordagens que podem ser utilizadas que não dizem tanto respeito à parte computacional diretamente, mas tem um impacto muito grande, tanto no data center quanto no ambiente. Os resultados. Né? Seja qual for a abordagem dada em cima da computação verde, a gente tem uma redução no consumo de energia, consequentemente, redução de custos, né? E a ideia da reciclagem dos recursos, ou seja, menos utilização de água, aproveitamento da energia, geração da energia a partir da utilização da água. Né? O ambiente entra na questão da redução da emissão do gás carbônico e já existem, né, as etiquetas e produtos voltados para a computação verde. Então, aquele selo que eu mostrei mais cedo já está sendo utilizado, vários data centers já estão utilizando os labels de energia renovável, de data center verde. Então, já existe esse movimento, já é uma realidade. A gente só precisa realmente intensificar esse modelo e essa ideia. Como eu falei para vocês, isso é um projeto de doutorado. E o que é que vem a seguir nessa minha pesquisa? Né? A ideia é trabalhar com a parte de simuladores em nuvem. Então, já estou utilizando vários simuladores de nuvem justamente para ter esse impacto, medir essa eficiência energética, o consumo energético de forma mais ampla e coerente. Né? A partir disso aí, utilizando aquelas medições, aquelas medidas, vou medir o consumo de energia dos simuladores, né, de tarefas, e aí, a partir disso, utilizar ou submeter essas abordagens que foram apresentadas aqui dentro do simulador.
dentro da simulação, de forma a ter uma análise de quanto aqueles métodos, aquelas abordagens são eficientes, tiveram de redução, tiveram de benefícios, e associar isso à inteligência artificial para fazer tanto a análise de abordagens a serem utilizadas, quanto para fazer a abordagem, né, a análise de qual é a abordagem mais eficiente para aquela determinada situação. Então, com isso, montar um algoritmo que ele consiga, baseado naquela estrutura de nuvem, que é o data center que existe na empresa ou que é utilizada, sugerir uma determinada recomendações de forma a utilizar para ter uma redução de custo de energia e de ter um label de computação verde, né? Então, um dos produtos vai ser justamente a ideia desse label do Green Cloud Computing. Seria, vamos dizer assim, aqui no Brasil, alguma coisa semelhante à ideia do selo do Inmetro, né? O quanto que aquele data center está eficiente em termos de consumo de energia verde renovável. Bom, é isso, gente, que eu tinha aqui para apresentar para vocês. A ideia, o projeto que está sendo feito, que está sendo discutido, e chamar a atenção justamente para essa necessidade de intensificar a ideia da computação verde, porque é uma realidade, é um impacto muito grande, e todos temos a ganhar com relação a isso, seja o usuário final, seja a empresa, seja os próprios data centers de computação. Muito obrigado. Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa